Você não me faz? Sei. Deixa eu sair aqui. Você. Pronto. Deixa eu só colocar aqui agora o vídeo, gente, e a gente começa. Você vai colocando. O Rodrigo, ele é terapeuta e é também médico, né? Então, ele tem nos ensinado bastante aí pelo caminho afora. Como é que eu compartilho, hein, Paulo? Aí embaixo tem share screen. Ah, sim. Ótimo. Apareceu? Entrou. Sim. Deixa eu só dar o... Pode coisar a tela, se você quiser também. Fazer agora. Pronto, agora deu, né? Deu, tranquilo. Gente, boa noite, um prazer estar com vocês aqui. A gente vai falar de um tema que o Paulo me encomendou já tem um tempo, né? E foi interessante que eu fiquei refletindo sobre essa tal dessa raiva, essa história de raiva, né? Principalmente nos dias atuais, com essa situação que a gente está tendo entre a Ucrânia e a Rússia, né? E outras coisas mais. E acho que foi bem interessante a gente fazer essa abordagem. O Paulo tinha me indicado uma referência, mas eu fui meio rebelde, porque eu sou meio rebelde, né, Paulo? Então, eu peguei outras referências, coloquei outras coisas aqui para a gente poder expandir um pouquinho essa conversa, tá? Gente, tá aparecendo essa telinha aqui mesmo, na frente? Tá tampando? Como é que a gente faz para tirar, Paulo? Rodrigo, tá ótimo aqui, tá? Pode Mas continuar. não tá atrapalhando, não? Não, porque a gente pode reduzir, fica só a sua imagem na tela. Ah, então tá bom. Gente, então a primeira coisa que eu fui fazer foi olhar, né, para qual que é o significado dessa palavra raiva. E ela começa, obviamente, pelo latim, né, que tem a ver com raiva, doença, fúria, frenesi, violência, vulgar rábia, né? E tem uma coisa que eu achei interessante numa das definições que se chama delírio inspirado, né? Eu não sei se vocês estão familiarizados com a ideia do delírio, mas é uma ideia de onde a gente consegue ter uma menção à realidade, só que a gente acaba perdendo um pouquinho o juízo crítico dela, tá? Então, assim, é muito próximo daquilo que acontece com a gente em momentos de raiva, momentos de fúria. Bom, então é um comportamento assim que reflete uma fúria, né, e um excesso de agressividade, uma ira. E aí eu peguei os sinônimos e os antônimos também dessa palavra para a gente poder fazer um contraponto, que na verdade vai ser todo esse período nosso desse estudo, né? Então a raiva é um sinônimo de cólera, gana, ira, malquerença, odiosidade, rancor, sanha, ódio, e a hidrofobia que fala da raiva do cachorro, né? Aquela raiva onde o cachorro tem aquele quadro onde ele também perde a crítica, vamos dizer assim. E no caso dos antônimos, né, a raiva é o contrário de calma, calmaria, ou seja, é aquele momento de tranquilidade, pacatez. Gente, tudo começa, tudo que a gente vai observar, a gente tem sempre uma relação que a raiva sempre a gente perde um pouco a capacidade de fazer uma reflexão acerca da atitude e geralmente a gente acaba em vergonha, né? E aí, uma coisa interessante sobre isso, a gente pode pensar um pouco sobre a evolução do ser humano. Então, primeira coisa, né? Quais podem ter sido os motivos que levaram os nossos ancestrais a sentir raiva uns dos outros, né? A gente sabe que a raiva foi um advento importante para a sociedade humana, porque a partir dela, ela começou a reagir, inclusive, com seus predadores, né? Então, o homem deixou de ser aquele homem que era presa e passou a reagir aos seus predadores. E isso foi fazendo com que ele também constituísse uma sociedade, porque a partir da raiva
foi instituído a questão do medo, né, da angústia, e isso fez com que as pessoas que estavam dentro dessa sociedade se organizassem melhor. Bom, mas a raiva, então, ela dentro de uma evolução, inclusive cerebral, ela é um sistema muito sofisticado, né? E por que isso? Porque, na verdade, no momento da raiva, por mais que a gente perca um pouco dessa capacidade de um controle sobre as nossas ações, mas a gente consegue, naquele momento, focar naquilo que a gente está fazendo. Então, a gente tem pelo menos um controle mental. Se a gente não tem um controle emocional, a gente tem um controle mental. E a partir deste controle mental é que a gente vai observar que vem as expressões faciais, né, que fazemos quando estamos com raiva, que é a questão do franzir a testa, o momento que a gente protege a mandíbula, né, e alarga as narinas. Então, foi algo que, inclusive, as crianças aprendem através dos pais como uma maneira de reprovação, né, e que a gente vai trazendo ao longo da vida, né? E cada uma dessas mudanças que a gente faz, e principalmente essas faces que a gente coloca, tem a ideia de poder mostrar que nós somos fisicamente fortes. Então, isso tem a ver bastante com a nossa evolução. Bom, o interessante é que no passado, e isso é uma realidade, as pessoas, as nações que não tinham raiva eram atropeladas, né? Eles eram saqueados, eles eram muitas vezes dominados, e isso tudo era um resultado relacionado a essa pacatez desse povo, né? Que vem desde os primórdios. E, com isso, os sobreviventes, que eram aqueles que, na verdade, ameaçavam, que conseguiam entender mais rápido essa leitura em relação à ameaça, eles conseguiam fazer uma recalibração dessa capacidade de sentir raiva, né? E fazendo com que eles, então, agissem de forma mais rápida. E isso, com certeza, né, se tratava não só de uma liderança dentro dos grupos, mas também de uma forma de sobrevivência. Então, a gente está vendo aí que um pouco dessa raiva também tem uma ligação com sobrevivência. Bom, aí a gente começa a pensar como que essa raiva ela começa a ter algumas interferências, não só na nossa psique, mas também em outros locais, como é o caso do nosso corpo, né? Então, quando a gente está com raiva, a gente assume uma função que é extremamente antiga para a gente, que é a ação de luta e fuga. Então, a gente tem uma ativação de um sistema nervoso simpático, a partir daí a gente vai aumentar o ritmo de batimentos cardíacos para poder gerar mais sangue para a nossa musculatura, e isso vai fazer com que a gente fique preparado, né, tanto para um esforço maior, quanto para correr, quanto para poder lutar. E isso, então, é algo que a gente faz correntemente. É claro que a gente já pensa, obviamente, que isso ocorre através da liberação de um hormônio essencial, que se chama cortisol, e esse hormônio, ele traz para a gente uma associação clara com a ansiedade. Então, o excesso dessa ativação, o excesso dessa reação no nosso corpo, ele já traz para a gente um pouco dessa ansiedade, né? A partir do momento que a gente tem essa atitude, justamente o que traz para a gente é que ficamos mais focados na nossa sobrevivência, tá? Mas aí a gente observa que essa vida moderna, ela traz algumas compensações, como é o caso de agora, que a gente está falando cada um de um local, né? Não necessitando de estarmos no mesmo local, isso é uma vantagem, né? Porém, nós nos tornamos pessoas cada vez mais ocupadas, com demandas crescentes. Então, essa sensação de estar e ser atrasado por outros parece que traz uma piora muito grande para a gente. E um exemplo disso, a gente já vive diariamente, que está desde filas de banco, de supermercado, os momentos que a gente tem que resolver alguma situação pelo telefone, né? E nos momentos em que nós somos parados, então, pela essa vida moderna, de alguma forma, e somos colocados, né, num lugar onde a gente entende que nós somos mais um.
e isso vai trazendo para a gente um sofrimento, né? E uma raiva, muitas vezes. Uma das coisas que a gente sofre muito hoje é com o trânsito, né? Então, quando a gente entra no trânsito das 18 horas, 17 horas, a gente percebe que a gente vai sendo atrasado, retardado, por causa dessa conexão, desse mundo exigente. Bom, mas a gente está vendo o que o corpo, então, pode sofrer, o que a nossa contemporaneidade pode trazer para a gente, mas, afinal, o que a raiva pode estar escondendo? O que essa ação nossa de luta e fuga, essa face agressiva que a gente coloca, ela pode, então, estar escondendo das pessoas? Aí a gente traz né, uma ideia de que as pessoas raivosas, elas podem, nós não estamos afirmando que elas estão, mas que elas podem esconder muitos problemas, como é o caso de traumas e dores intensas, né? E como que isso acontece? Por exemplo, no caso de um problema na infância, de desamparo, de bullying, de humilhação ou de abandono, nós trazemos essa raiva de uma forma que, num determinado momento, ela é uma raiva infantil, ela é uma raiva pueril, mas que ela se transforma, de certa forma, em um modelo de proteção. Então, em determinadas circunstâncias onde eu perceba que tem um gatilho que vai me colocar numa situação parecida com a que eu vivia, eu aciono a minha raiva, né? E, de uma forma muito intensa, eu aciono a ansiedade e posso acionar, inclusive, o nosso pânico, né? Que são aquelas sensações de despersonalização, sensação de taquicardia. Aí nós vamos ver o tanto que isso tem uma ligação direta, né? Com esse mecanismo de luta e fuga e com a raiva. Uma outra situação interessante é que nós aprendemos muito na nossa infância com a raiva, que a gente tem uma fase por volta dos 8 meses de vida em que a gente tem ansiedade de separação, né? Essa ansiedade de separação, ela se manifesta na criança quando a mãe ou o pai tem que voltar para a vida diária do trabalho, né? E essa criança, então, ela se sente sozinha. E ela começa, então, a ter alguns reflexos dessa ansiedade, dessa raiva, que repercute, às vezes, num choro intenso, em um problema de sono, porque os pais chegam e essa criança, então, ela quer permanecer acordada para poder estar acompanhada dos pais. E quando isso é feito da maneira como na grande maioria das vezes é feita, isso não traz um grande prejuízo, né, para as crianças e para os adultos, em consequência, porém, em alguns adultos, isso traz, por exemplo, as sensações de dependência. Então, são pessoas que não dão conta, por exemplo, de estar longe dos pais, não conseguem, por exemplo, fazer grandes viagens ou viagens com medo de acontecer alguma coisa com os pais, e fica essa sensação, né, frequente desse desespero, tá? Hoje, uma das coisas também que a gente tem observado, que é essa questão do bullying, que tem sido algo frequente, principalmente para as crianças, mas eu acho que os adolescentes, isso está trazendo uma raiva que fica alojada nessas crianças, né, e que vai repercutir mais na frente em diversos abusos, né? Tanto um abuso que pode ser de ordem sexual, porque essa criança se torna adulta e ela, de certa forma, ela quer passar essa agressividade e essa violência para frente, tanto também de uma forma aonde essa criança, então, planeja a vingança, que está amplamente ligada à raiva, e aí nós vimos já diversas vezes os atiradores em situações como aconteceu no Brasil há muitos anos atrás, no cinema, em escola, em outros lugares, né? Como também situações até mesmo de violência familiar, né? Porque esse bullying, de certa forma,
se não é bem resolvido, ele acaba achando um lugar para dar continuidade, tá? E o abandono, eu só queria trazer esse ponto, porque hoje a gente vive um momento novo, onde nós estamos tendo um rearranjo das famílias, onde nós estamos tendo algumas famílias de uma mãe e um filho por iniciativa dessa mãe, por não querer uma produção compartilhada, né? E também acontece muito o abandono por si só, né? Que tanto pode ser o abandono porque esse pai ou essa mãe abandona essa família e vão seguir um outro caminho, mas também o abandono através do luto, né? E essa criança, geralmente, que tem esse tipo de problema, de abandono, ela acaba por ser uma criança muito imaginativa, uma criança dispersa, uma criança, muitas vezes, hiperativa, e aí nós já estamos falando de uma das formas comportamentais que essa criança tem de desenvolver um TDAH, tá? E aí vocês vão perguntar como a ausência de uma das figuras na relação das crianças, ela acaba potencializando essa dispersão e acaba potencializando principalmente essa dificuldade da concentração e do foco, tá? Tudo bem, gente? Posso seguir? Bom, aí nós temos um outro lugar também da raiva, lembrando como que a raiva tem essa relação nos relacionamentos, né? E como que isso vai comprometer a vida do sujeito, como que essa vai comprometer a vida como um todo. E a gente tem que entender que como nós fazemos parte de uma sociedade, esse compromisso que nós temos uns com os outros nesse processo reencarnatório, ele também de podermos observar essas situações de raiva, de adoecimento, para que a gente possa também ser um facilitador de uma ajuda para esse irmão ou irmã. E o que ocorre é o seguinte, né? Um dos exemplos que a gente vê muito quando as pessoas têm na adolescência ou na idade jovem adulto um relacionamento a qual ele se entrega verdadeiramente e de forma até inocente e acaba fazendo desse relacionamento algo não só de um controle, de uma dependência, mas de uma exigência muito forte. E aí, quando acontece esse fato, acaba que esse companheiro ou companheira não dá conta, né? E se afasta desse relacionamento. O problema é que essa pessoa, ela fica para trás, né? E esse sentimento de ser deixado para trás promove nessas pessoas uma ação com os próximos relacionamentos de um distanciamento. Então, é como se essa pessoa, ao se relacionar, ela criasse uma couraça que não permitisse que ela se entregasse. E pequenos pontos e pequenas situações que se remetam àquilo que ela tenha vivido, dispara nela esse movimento da raiva. Ou seja, uma raiva de um trauma que fica ali emergindo em situações as mais diversas, e que não foi resolvido, né? Qual que é o problema disso? O problema disso não é só a questão da entrega, não é só a questão do afeto, mas o problema disso tem a ver, por exemplo, dessas relações que hoje estão sendo colocadas, de relações tóxicas, de relações de um controle, porque essa pessoa ela fica num lugar privilegiado, aonde ela lida com essas pessoas de uma forma distanciada, porém, sem permitir que ela saia debaixo dos seus olhos. Por quê? Porque ela não quer repetir a situação vivida. Então, é uma situação das mais importantes que vem assolando hoje as relações afetivas pela nossa vida. E a outra situação que acontece também, né, quando essa pessoa não dá conta de viver um novo relacionamento, é esse entristecimento, esse sentimento de isolamento que acaba acontecendo e que pode desenvolver outras doenças.
temos muitas pessoas solitárias, temos muitas pessoas isoladas na nossa terra, né? E às vezes eles não passam aos nossos olhos. Outra coisa importante sobre os relacionamentos são os divórcios, né? Os divórcios, eles não só trazem sensações e sentimentos de raiva nas pessoas que estão envolvidas, que são o casal, e aí pelos mais diversos problemas, mas principalmente é aquilo que a gente acaba trazendo para os nossos filhos, porque os filhos acabam sendo um sintoma do casal. Então, muitas vezes, uma criança que não tem um controle de esfíncter, né, após uma determinada idade, uma criança que tem medo excessivo, uma criança que tem uma compulsão alimentar, ela está ali demonstrando algo de uma complexidade que não faz parte da vida dela, mas que faz parte do sistema que ela vive, né? E isso vai trazendo essa repercussão que, na verdade, vai passando para frente. Então, uma das coisas importantes que a gente vai ver daqui a pouquinho é que a raiva, ela encontra lugares para poder se propagar. Ela é algo que, se nós não dermos direcionamento, ressignificação e organização para as nossas emoções e sentimentos, ela vai encontrar um lugar, e esse lugar, geralmente, não vai ser o melhor lugar, tá? E um outro lugar também, outra situação que eu trouxe, é a questão da mentira, né? A mentira é algo que nós lidamos diariamente, o ser humano ele precisa deste recurso, muitas vezes, porque através da elaboração daquilo que vai acontecendo nas relações, ele tem que, de alguma forma, amenizar um pouco até mesmo aquilo que ele diz para o outro. Só que existem as mentiras patológicas, né? E dentro dessas mentiras patológicas, aquele que convive com essas mentiras e descobre essas mentiras, ele acaba desenvolvendo também uma raiva que pode chegar num caso de quê? De uma raiva passional. E aí a gente está vendo esses crimes que existem hoje, principalmente contra a mulher, né? Que às vezes vem ou de uma mentira descoberta, né? Que pode ter sido tanto pelo agressor, quanto também pela agredida ou pelo agredido, tá, gente? Esse filme aí eu acho que todo mundo já viu, ele é um filme que é da Disney, que são Os Fantasmas de Carol, que ele fala dos fantasmas do passado, do presente, do futuro, e ele é uma pessoa que é uma pessoa isolada, uma pessoa sozinha, e que na véspera de Natal ela começa a fazer reflexões através desses espíritos, né, do que aconteceu na vida dela, que trouxe para ela tanto amargor, tanta cólera e tanta raiva, né? E isso aí, apesar de ser uma ficção, né, mas ela traz para a gente, sim, uma relação direta de muitas e muitas pessoas que estão por aí, né? E até mesmo nós, em algumas situações e algumas vivências, tá? É um filme bem legal, um filme lúdico, mas é um filme também de reflexão para todos nós. Acredito que a maioria deve ter visto. Bom, uma outra coisa que a gente tem que observar também é que é referente à atuação das pessoas ao volante, tá? Nesse estudo que foi feito por Stephen Groger, eles observaram motoristas em uma tarefa de direção simulado e que foram levados a uma irritação por ficarem presos atrás de um veículo que se movia devagar, né? E aí o interessante é o seguinte, então, primeiro, aquilo que a gente falou, né? A raiva por eu estar sendo atrasado de uma forma muito egóica, e depois eles apresentaram decisões ruins. Por quê? Porque eles se envolveram em manobras perigosas, de ultrapassagem, correndo riscos de forma imprudente, né? Isso, além de mostrar uma realidade da nossa vida, né, cotidiana, mas também mostra para a gente que somos tomados por essa emoção. Primeiro, nós temos, então, a sensação de raiva, que é um sentimento, e depois nós somos tomados por essa raiva, por essa emoção,
E o pior momento da gente tomar uma decisão é sempre sobre forte emoção. E aí eu queria mostrar para vocês esse vídeo. Bom, gente, vou passar aqui. Acho que ninguém nunca passou por essa situação, né? Então, tá tudo certo, né? Mas a ideia de poder mostrar esse filme é que é um filme de um desenho animado da década de 60, ele foi remasterizado, recolorido, e como é atual, né? E como a gente percebe que pessoas que são extremamente pacatas, pessoas que são cordiais, elas só precisam, de certa forma, de um estímulo, eles só precisam de um gatilho para que as coisas venham à tona. Isso não é algo distante para a gente, né? Eu acho que todos nós passamos por isso, né? E precisamos, então, retomar a capacidade de poder entender o que está acontecendo e não permitir que essa raiva, então, dê prosseguimento, tá? Sobre o julgamento, né? Como que a raiva, então, ela vai influenciar no julgamento? A raiva, gente, ela está associada a julgamentos relativamente otimistas. O que quer dizer isso? A pessoa com raiva, ela entende que ela vai conseguir, né? Ela vê uma vaga, por exemplo, como aquela que o Pateta viu, e ela entende que ela vai conseguir. Problema disso é que geralmente ela termina em eventos negativos, tá? E enquanto, olha para você ver que contraponto, a ansiedade e a tristeza, elas já são associadas a julgamentos pessimistas. Então, essa pessoa nem sai do lugar, mas a pessoa raivosa é aquela pessoa, agora eu vou falar para ela, agora eu vou atrás daquela pessoa. E a gente percebe isso, né, que os eventos de agressão, de morte que a gente percebe, tem muita relação com isso. Eu não sei se vocês viram, aquele lutador de jiu-jitsu que estava num show, né? E aconteceu um pouco disso. Alguém estava lá e aí o policial começou a discutir com ele e foi embora e voltou, né? E nessa hora que voltou, ele estava armado, ele acabou matando o atleta. Enfim, então, esse julgamento nosso, ele fica muito alterado, que é um risco, não só para a gente, mas principalmente para as outras pessoas. Então, veja a necessidade que a gente tem de observar essa raiva, entender a nossa raiva, tá? E a questão o problema da raiva é a gente imaginar que nós temos controle sobre sobre a suposta situação que a gente não tem, né? E quando a gente percebe, a gente está envolvido, então, em situações catastróficas. Bom, a raiva, então, ela tem essa ideia também, não é uma ideia ruim, de superação de obstáculos para poder atingir um objetivo importante. Ela pode tanto fazer como ações diretas, né? Como também de formas indiretas e às vezes agressivas. Nós vamos chegar também em um determinado momento da raiva sendo algo positivo, mas por enquanto a gente vai seguir assim. Geralmente essa abordagem é encontrada principalmente em indivíduos que sentem que têm um controle pessoal, são pessoas otimistas, né, e que sempre entendem que pode alcançar o objetivo. Então, assim, são pessoas que muitas vezes, em situações em público, né, eles acabam fazendo aquelas transgressões. Outra situação que acaba tendo essa raiva coletiva são as situações, por exemplo, de uma pancadaria, né? As pessoas, então, elas se tomam por essa propagação da raiva que faz com que os outros assumam os riscos e se tornem raivosos. E isso para poder alcançar um objetivo que é nada mais, nada menos do que agredir ou aliviar essa raiva. E aí eu coloquei, né, que isso traz para a gente uma impulsividade. Muitas situações de autoextermínio que a gente vê, por exemplo, em adolescente, ocorre não porque ele está deprimido, mas muitas vezes porque ele está com raiva. E aí, ele, por essa raiva, ele acaba querendo atingir o outro, né? Só que ele acaba atingindo a ele mesmo. Bom, e aí é inevitável a gente entrar em raivas e doenças, né? As somatizações que a gente acaba tendo por causa da raiva. Se a gente aumenta a pressão arterial, se a gente aumenta os batimentos cardíacos, se a gente reduz o trânsito gastrointestinal,
Se a gente faz com que aumente, então, o ácido clorídrico no nosso estômago, a gente vai ter repercussão inevitavelmente, tá? E aí, eu só trouxe essa relação porque a nossa medicina ocidental, ela está mudando, ela está se tornando um pouco mais humana e, eu diria, um pouco mais interessada nessas questões somáticas, mas ela não relaciona que são, por exemplo, igual é na medicina chinesa, 90% das doenças decorrem de fator emocional. E isso, inclusive, tem sido um grande desafio para a gente, enquanto educador e professor, para poder passar para essa nova geração que uma pessoa diabética, por exemplo, ela pode estar nesse quadro de diabetes porque no passado, através de uma raiva, por causa de um isolamento, ou por causa de uma humilhação, ou por outras coisas, de um abandono, ela começou então a ter um ato compulsivo de tentar buscar um prazer a qualquer custo, né? Então, é algo que já está aí muito claro para a gente, mas que ainda tem algumas resistências nessa nossa medicina ocidental, mas está melhorando. E aí a gente vai ver que nós temos 5 emoções que regem esse funcionamento dos órgãos nossos da vitalidade. O primeiro é a raiva e a agitação, que corresponde ao fígado, né? O fígado é o nosso centralizador, é um dos órgãos mais importantes, e é interessante que ele, por sofrer tantos danos que a gente acaba trazendo para ele, ele é ainda um órgão que regenera. Então, parece ser um órgão preparado mesmo, né, para poder passar por esses insultos todos que a gente acaba trazendo. O medo está ligado muito aos rins, a ansiedade ao coração, a sensação de angústia, né, e a preocupação, o baço. Aí, eu trouxe um pouco do professor Bach, que trabalha um pouco dos remédios dos florais de Bach, e ele vem fazer uma relação sobre as doenças, as causas e as curas, né? E aí, olha para você ver que interessante, eu vou falar alguns e a gente depois vai entender o ponto ao qual ele fez essa análise. A amigdalite é um tecido linfóide ao qual ele aumenta de tamanho na nossa garganta a partir do momento que a gente tem uma agressão de um agente externo, né? E aí, olha que interessante, então a gente se torna muito hiperreativo, muitas vezes, ao ambiente externo. Isso faz com que a gente tenha emoções reprimidas ou esteja com emoções reprimidas e medo e uma raiva reprimida. E aí provoca esse quadro. O interessante é a cura. Nada impede o bom de mim. Eu permito a liberdade de expressão das ideias divinas que fluem e ganham significado em mim. Então, pessoas que às vezes sentem que não têm a fala adequadamente ouvida, ela acaba sendo uma pessoa que engole muitas das emoções, tá? A bursite, né, que a gente tem aqui nessa região do ombro, uma área a qual tem a bursa, que é um tendão, e ela acaba por inflamar bastante. E o que acontece ele tem uma relação sobre os pensamentos, que é uma raiva reprimida e vontade de bater em alguém. Por quê, gente? Porque a gente acaba tensionando isso aqui, ó, elevando essa área por causa dessas tensões que a gente acaba levando dia a dia. E aí, olha para vocês verem, eu relaxo a raiva de maneira que ela não me cause mal, o amor relaxa e descansa. Aí, eu vou trazer aqui uma outra, que é a hérnia. A hérnia eu acho que é uma relação muito interessante, porque ela traz para a gente uma ideia de carga, né? De uma resistência mental. Não só isso, mas também como uma autopunição. E por que isso, né? A pessoa que geralmente tem uma hérnia, ela acaba por se encolher demais, né? Ela acaba por receber demais e ter medo demais, e acaba resistindo demais a algumas pressões do dia a dia delas. E ela se pune muito. Então, olha para vocês verem qual que é a cura. Minha vida é calma e harmoniosa, eu me amo com ternura.
A pressão sanguínea eu acho que é possível a gente entender, porque a pressão alta manter por longo tempo problemas insolúveis, né? Ou seja, a gente se manter num estado de liberação de cortisol, a gente se manter num estado de raiva constantemente, fazendo com que os nossos vasos sanguíneos fiquem constritos e fazendo com que aumente essa pressão. Então, uma coisa bem direta, bem óbvia para a gente. Mas a pressão baixa, ela já vem com um outro aspecto, né? A gente tem que entender que não são todos os casos, mas tem uma relação. Uma ideia de uma depressão, de uma entrega, de uma mágoa, de um derrotismo, né? Que faz com que essa pessoa, então, acabe abrindo mão, de certa forma, da vida. E aí, a alta, eu sou alegria e deixo o passado dissolver-se, a baixa, eu vivo com muito mais alegria agora, a vida é alegria, tá? E aí, gente, essa ideia do pensamento traz, por exemplo, a anorexia e a bulimia, ela claramente tem uma relação com a raiva de si mesmo, a negação da vida, de não ser bom o suficiente para o outro, de ter que ter um aspecto físico que dentro da ótica da pessoa é aceitável. A amidalite, né? Uma criatividade reprimida, incapacidade de expressar a raiva. A conjuntivite, que vem e vai, a gente está exposto constantemente a todos esses vírus, e qual que é o momento que a gente acaba manifestando, né? Então, tem uma relação com a raiva do que se vê. Um outro também que a gente acaba não, né, falando, mas já sabe que tem uma relação direta também com a raiva, que é o herpes, né? O herpes, ele traz uma imunossupressão e acaba manifestando o herpes, esse herpes simples labial. A enxaqueca, né? Por uma coisa muito simples, que é o desejo constante de estar tentando controlar, então faz com que a pessoa fique o tempo todo rígida, tensa e incapaz de expressar a raiva, e que acaba levando também uma repressão sexual, né? Porque a gente tem dois níveis, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte. Quando a gente está caminhando para esse lado da raiva, a gente acaba indo para uma desvitalização, a gente acaba indo para essa perda de libido, para essa repressão sexual. O problema da repressão sexual é que ela acaba encontrando outras formas de se manifestar e às vezes vão para o lado das parafilias, tá? E a depressão, eu acho que tem uma relação muito clara de uma raiva da vida, mas não de uma vida como um todo, mas de uma vida que talvez a que eu estou vivendo não seja aquela que eu gostaria de viver. A Cristina Cairo, que tem um livro chamado Linguagem do Corpo, ela faz uma analogia que ela fala dos braços, que eles simbolizam as conquistas, né? As ambições, os afetos, a busca do amor, por ser uma projeção do nosso corpo e do nosso cérebro, e que quando nós temos essas pretensões frustradas ou limitadas por alguém em alguma situação, instintivamente a gente tem um sentimento de raiva, né? Raiva por não ter conquistado algo ou alguém, raiva por estar negando o amor a você, ou raiva por não estar se realizando algum trabalho. Isso é muito comum, né? Ao invés da gente poder entender aquilo que está acontecendo como algo natural, e já não vou falar a respeito disso, mas vai entrar em uma questão de escolha da vida, mas a gente acaba trazendo sempre como uma questão muito voltada a nós mesmos, e a gente acaba apontando para nós como algo de um vitimismo. E a depressão, mais uma vez, é a raiva reprimida, é a raiva numa extensão de um sentimento que traz para a gente uma ideia de que não é possível reverter, né? É uma agressividade e uma raiva que é primitivo do homem, né? Só que ele vem de uma forma que não vai embora, porque a raiva, ela tem que ser algo que vem, chega, a gente analisa e ela vai embora. E aí, a gente tem que pensar, então, como que a gente vai lidar com a raiva. Aí eu trouxe essa Brené Brown, que o TED dela, que é uma palestra que ela fez online, foi uma das mais vistas, e ela vem trazer isso aqui, ó, que a raiva, na verdade, é um catalisador necessário para a mudança. Mas, infelizmente, ele é um terrível companheiro, né? A gente não consegue ficar livre dele. A gente sabe que a raiva é necessária, que ela produz para a gente
mudanças quando a gente consegue utilizar dela de uma forma boa, porém, como ela está sempre com a gente, ela não consegue, por exemplo, ser igualitária, não consegue ser leal, porque ela fica ali o tempo todo armazenado, né? Numa outra projeção, com a Conceição Trucon, ela fala um pouco sobre mente, cérebros poderosos, ela vem falar, ó, a raiva é um sentimento, e é da natureza humana. O ódio é emoção. A raiva que se transforma em mágoa, rancor ou ódio leva à autodestruição e à irracionalidade. E ao invés da ação que busca se desfazer da parte de nós mesmos, devemos aprender a arte da transformação. Ou seja, como que eu posso utilizar aquele momento em que eu caí, onde eu estou aprendendo a andar porque eu engatinho, e utilizo aquilo como uma força e não uma raiva para me paralisar. Gente, isso aqui é uma tabela de sentimentos que ela é muito interessante, a gente utiliza não só com as crianças, mas em situações também de terapia, tá? Faz parte da terapia cognitivo-comportamental, e é uma forma da gente poder se conhecer, né? Cada uma dessas emoções, elas estão ligadas àquele filme Divertidamente, e a gente pede à criança, né? E quando é um adulto a gente expande um pouquinho mais para poder ele sinalizando isso aí. E o tanto que é interessante quando eles percebem o que traz para eles uma sensação de raiva. E a gente vai discutir sobre isso, tá? Bem legal. E aí não tinha como não falar da espiritualidade e a raiva. E aí eu trago uma passagem que é a seguinte: e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, assim, de repente, Jesus entra em Jerusalém, naquele templo todo reformado, aquele templo que deveria ser um templo onde estaria fazendo ali orações e devoções, mas que de repente ele passou, ele retirou os judeus e deixou que outras pessoas fizessem parte. E aí Jesus trouxe essa raiva, essa ira naquele momento, e essa passagem se chama purificação do templo, né? E qual que é a ideia, né? Pensar em Jesus, então, entrando no templo, expulsando as pessoas, e derrubando as mesas, traz uma ideia para a gente, primeiro, né, de um descontrole, como que Jesus podia, então, né, numa atitude como essa, agir com tamanha raiva, e ele, na verdade, ele estava ensinando para a gente alguma coisa que começava por ali. Primeiro, a minha casa não é essa casa, né? A minha casa, ela, na verdade, ela não precisa mais de ter uma casa física, a minha casa está onde vocês estiverem falando de mim. E por que eu estou trazendo isso? Claro que Jesus, quando ele passou aqui, ele era um ser humano, e ele também manifestava essa ideia da raiva e o aprendizado da raiva. Mas, principalmente, essa raiva, da maneira como ele coloca para fora, né, traz também uma sensação de projeção para as outras pessoas. Foi a partir desse movimento que começou-se, então, e acho que foi uma semana depois da morte de Jesus, que começou, então, essa multidão temer essa doutrina e temer esse Jesus já tramando a morte dele. E aí nós temos uma outra passagem, que ela é também uma passagem que está junto desse mesmo tema, que é a passagem de Jesus, em que ele está caminhando e sente um pouco de fome, e ele então encontra uma figueira estéril, e aí procura frutos na árvore, e sem encontrar nada, ele então amaldiçoa o arbusto, para que até a sua morte ninguém mais coma os seus frutos. E, na verdade, é uma extensão dessa sensação que Jesus tinha naquele momento, da exclusão do povo que poderia estar ali convivendo com outros povos, né, o povo judeu, mas que estava sendo excluído, de certa forma, daquele local, simplesmente porque eles pregavam outro tipo de ideia. E aí traz para a gente um pouco isso, né? O tanto que a raiva, ela está ligada principalmente a essa sensação
que nós trazemos desde essa época dessa exclusão, da gente não fazer parte. Aí Joana de Ângeles traz para a gente que a raiva é um sentimento que ela se exterioriza toda vez que o ego se sente ferido, liberando esse abominável adversário que destrói a paz no indivíduo, que vai instalar, então, inesperadamente em face de qualquer conflito expresso ou oculto, desferindo golpes violentos de injúria e de agressividade. É justamente naquele momento em que, de alguma forma, exterioriza nosso medo, nossa angústia, como aconteceu com aquele povo, ali que a raiva vem à tona. Então, aquele momento em que Jesus, na verdade, estava, de alguma forma, tentando mostrar para as pessoas toda aquela injustiça que estava acontecendo, trouxe para aqueles comerciantes e todas aquelas pessoas que estavam ali em volta a exteriorização do ego deles ferido. Aí, gente, Kardec, né, traz para a gente a ideia: nunca haja por impulso de uma raiva. Ela nos leva a fazer coisas das quais iremos realmente nos arrepender. E olha, de quando nós estamos falando, né, numa projeção assim de mundo encarnado, e o quanto isso ainda é atual, né? A ideia de que quando a gente age com forte emoção é o pior momento de se tomar uma decisão e que geralmente a gente vai se arrepender. O Divaldo, em uma palestra no presídio, ele falou uma coisa para os detentos que é bem interessante. Precisamos aprender a agir, porque o animal reage quando se sente ameaçado. Ele morde, pica, dá coice, mas o homem é um ser racional, portanto, deveria aprender a agir, ao invés de reagir. E finalizou a palestra dizendo aos detentos que, se muitos deles não tivessem reagido, não estariam ali. Reagido a quê? Né? A gente sabe que, principalmente nos presídios, tem hoje uma população de sofrimento, de portador de sofrimento mental enorme. Então, pessoas que foram abusadas, violentadas ao longo da infância, abandonadas, e que acabam, então, reagindo à sociedade, né? E aí a gente vê que isso aí é algo extremamente importante e que nós, mais uma vez, de alguma forma, estamos excluindo essas pessoas ao nosso redor e tirando os nossos olhos como se fossem os nossos leprosários, mas a gente não está resolvendo um problema, né? A gente só está fazendo com que essa reação se torne cada vez maior e pior à nossa sociedade. Aí, gente, a raiva, né? Qual é o problema de decidirmos com raiva? Aí a gente vai trazer aqui uma passagem do livro Entre a Terra e o Céu. O súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos vairados em se interiorizando provocam, primeiro, a temporária cegueira de nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais como que descemos quase sem perceber a infelizes experiências da animalidade inferior. Então, assim, observando, por exemplo, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente não precisa ir muito a fundo, nem na política, nem na história, mas nós temos ali dois governantes que se cegaram, né? E é uma cegueira que está produzindo uma série de desequilíbrios e uma série de reações, e que vão ter mais reações, não só naqueles dois países, mas também uma reação que nos deixa preocupados, que pode ser uma reação mundial. Então, tá aí essa cegueira. E também, gente, quando a gente acaba tendo essas ações de raiva frequente, é claro que a gente vibra de uma forma que a gente atrai os obsessores espirituais. Por quê? Porque eles precisam disso, né? Quem não ascendeu, quem não conseguiu chegar até a casa do Pai, quem não chegou ao nosso lar, é claro que, de alguma forma, está em sofrimento, está tentando, através das vicissitudes da carne, do ser humano que está encarnado, buscar, então, a saciedade para esse sofrimento dele. E uma das manifestações dessa saciedade é através da raiva. E aí era onde eu queria chegar. Porque quando a gente toma essa atitude de raiva contra os nossos filhos, contra as pessoas ao nosso redor,
quando a gente tenta, de alguma forma, ser tão impositivo com as pessoas que a gente não aceita que cada um tenha esse livre-arbítrio, a gente tira dessas pessoas o caminho. E a gente tira, principalmente, o grande motivo da gente estar aqui, né? Por esse motivo que nós não entendemos dos nossos processos reencarnatórios, porque não faria sentido estar com toda essa bagagem em vida, né? Porque atrapalharia o nosso processo e, principalmente, né, tiraria e tira das pessoas a capacidade do livre-arbítrio. E aí, como conclusão, eu queria trazer para vocês os estágios do luto, né? Por que os estágios do luto? Primeiro, a negação. Esses estágios do luto foram formados por Elizabeth Kubler-Ross, tá? É uma psiquiatra que trabalhou com pacientes terminais. Então, ela começou com a ideia de cuidados paliativos e ela foi descrevendo, então, como que era o processo dessas pessoas. Só que isso aqui a gente está falando de um luto para o óbito, mas a gente passa por esses estágios quase que frequentemente. Como? A partir do momento, por exemplo, da negação, a gente não aceita a perda e começa a lutar contra a realidade. A gente vai para a raiva, tenta barganhar, cai na depressão e geralmente podemos aceitar, mas acaba não acontecendo. Então, esse é um processo contínuo que a gente vai, desde as perdas das pessoas que amamos em vida, desde as perdas financeiras, desde as perdas profissionais, e por aí vai, onde a gente não aceita as mudanças, sem entender que talvez essas mudanças façam parte de um processo ao qual nós temos que crescer, né? E aí eu queria encerrar trazendo para vocês esse último vídeo para a gente poder assistir. Bom, gente, e aí eu queria deixar esse recado final, né, que quando a gente, então, consegue ouvir, ver, sentir o nosso coração, a nossa fé, os nossos mentores, a gente pode descartar com certeza esse olhar viciado que a gente tem. Então, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Obrigado. Adorei esse olhar viciado. Te homenageei. Demais da conta. Você pegou, né? Peguei. Ele foi bem simbólico, né? Essa dança, assim, sem a necessidade do olhar, né? Físico, mas o olhar do sentimento, né? Que faz todo o movimento da vida ali acontecer de uma forma natural. Então, assim, te agradeço de coração, né, a mensagem. Já teve pessoas aqui colocando mensagem que foi muito clara a sua exposição, né, quanto às fases da raiva, né, e isso, assim, nos alerta, né, para os nossos novos passos, novas conquistas, né, e pelo que o mundo hoje traz para a gente de uma forma que nos leva muitas vezes à raiva, né? Mas que a gente tem que aprender a lidar com isso de uma forma diferente, dançando e flexibilizando sempre, né, pela vida. Muito obrigado, Rodrigo, muito bom. Viu? Obrigado, gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Rodrigo, eu te libero aí, porque eu sei que a sua agenda está cheia, né? Que dê tudo certo aí na semana. Muito obrigado. Obrigado, querido. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, parabéns. Muito bom. Obrigado. Obrigado pela presença de Dona Sônia aí, a Almeida da Almeida. Muito Paulinho, legal. está gravando ainda, Paulinho. Pois é, mas eu estou... Salomão sempre me ajuda nesse aspecto aí, né, Salomão? Eu estou ficando